Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nosso estudo com território. Agora falando de mais algumas espécies, mais outra classificação, de uma outra classificação em relação aos territórios. Então, um território, de acordo com essa classificação, ele pode ser um território político ou um território comercial. Território político é onde o Estado exerce propriamente sua soberania, onde o Estado dita suas leis, onde exerce o seu poder sem limitações. Já o território comercial seria um território que o Estado ele não aplica suas leis propriamente ditas, mas ele tem exclusividade nas relações comerciais. O território político ele poderia ser o metropolitano e o colonial. O metropolitano, a metrópole, seria onde funcionaria a grande estrutura do Estado. É o local onde o Estado ele exerce, onde ele funciona em sua plenitude. Já a colônia é o local em que o Estado também tem o seu braço, porém a estrutura organizacional ela é diferente, né? É um local onde se tem um interesse mais de exploração do que a região metropolitana, onde é um local onde as intenções dos investimentos são mais direcionados, diríamos assim. Essa classificação, ela só tem importância, a importância dela é maior do ponto de vista histórico, porque desde o surgimento da ONU, essa classificação ela foi abolida. E explico por quê. Essa divisão entre território político, metropolitano, colonial e comercial foi uma divisão posta em prática pelos europeus durante aproximadamente 400, 500 anos, durante o período de exploração colonial. Todos nós sabemos que a Europa colonizou o mundo basicamente desde meados do século XV, 1400 e pouco, até 1900 e pouco, né? Quando 1950, 1960, após a Segunda Guerra Mundial. Desde o surgimento da ONU que o colonialismo ele foi extremamente combatido, porque o colonialismo, inclusive, foi o que gerou, né, foi o fenômeno que acabou gerando as duas grandes guerras mundiais. Então, de 1400 a 1950, basicamente, aproximadamente, existia essa classificação. A Europa, onde funcionavam as metrópoles, exploravam o mundo inteiro. E aí eles criavam os territórios coloniais e também, às vezes, os territórios comerciais. Vou tentar dar um exemplo aqui para finalizar essa explicação, com um exemplo nosso brasileiro e Portugal. Funcionava da seguinte forma: Portugal era a metrópole, o Brasil a colônia. Ou seja, o poder era exercido em Portugal, as leis criadas em Portugal e ditadas para a colônia, que estava submissa, claro, ao poder central da metrópole. Em contrapartida, na África daquele período, existiam territórios comerciais portugueses. Angola, por exemplo, lá os portugueses saíam nas suas embarcações de Portugal, passavam pelo território comercial africano, onde eles recebiam os escravos, onde eles exclusivamente tinham o seu interesse econômico de escravidão suprido, e dali saía e ia para a colônia, onde gerava-se as riquezas em prol da metrópole. Então, em virtude dessa dominação colonial, é que se encerrou, é que hoje em dia esse conceito de território político e comercial ele não é mais usual, ok? Também é importante falar, quando a gente estuda território, em fronteiras. Primeiramente, há alguns autores que fazem diferenças entre fronteiras e limites. Alguns dizem o seguinte: fronteiras seriam as linhas que fazem a divisão internacional, enquanto os limites seriam as divisões internas, como os limites entre municípios, entre estados membros no Brasil, por exemplo. Outros dizem o seguinte: fronteiras seriam as regiões e os limites seriam a linha. Então, por exemplo, Brasil e Paraguai lá no Paraná. A linha que divide o Brasil, uma linha imaginária que existe no meio do rio Paraguai, que divide o Brasil do Paraguai, é o limite.
A fronteira seria todas aquelas duas cidades ali, aquelas regiões no entorno, como Pedro Juan Cabaleiro, como Ponta Porã, no Mato Grosso, como Cidade do Leste, no Paraguai, como... enfim, as cidades fronteiriças entre Brasil e o Paraguai seriam as regiões de fronteiras, e as linhas seriam os limites. De qualquer forma, a gente não vai se ater muito bem a essa distinção, vamos falar fronteira e limite como se fosse uma coisa só, ou seja, a divisão entre dois estados. Estados que a gente fala aqui, os estados de uma maneira geral, né? Brasil, Argentina, Paraguai. A gente não está falando de estado-membro, que é outra coisa, que são o estado-membro ou província, que é o que tem estado-membro do Ceará, estado da Bahia, enfim, a gente não está falando disso. A gente está falando do estado no contexto internacional, ok? Então vamos lá. Fronteiras e limites artificiais. Muitas das fronteiras, elas acabam sendo artificiais, construídas de forma artificial mesmo. São linhas imaginárias. Você está num determinado local e se você colocar o seu corpo de um lado de uma linha imaginária, você está no Brasil. Do outro lado da linha imaginária, você está na Bolívia, por exemplo. Não tem nenhum marco concreto que de fato te mostre onde é que começa um, onde termina outro. É só algo artificialmente imaginado, uma espécie de fronteira artificial. Outra espécie de fronteira artificial. Os muros, as cercas que existem separando os Estados Unidos do México. Ali é uma fronteira artificial. Existe uma linha imaginária entre aqueles dois estados e eles resolveram construir uma barreira para separá-los. Melhor dizendo, os Estados Unidos resolveu criar aquela barreira e ali é uma fronteira artificial, foi uma construção humana. Já a fronteira natural é quando existe um marco geográfico. É um rio que separa os dois países, como o Brasil e o Paraguai, por exemplo. É um rio que separa os dois. Ali é uma fronteira natural. É um acidente geográfico. É uma peculiaridade geográfica que faz aquela diferença entre os dois estados. Olha, é uma grande montanha. De um lado da montanha é a Itália, do outro lado da montanha é a Suíça. Isso é uma fronteira natural, um marco geográfico. Fronteiras esboçadas, vivas e mortas. Esse tipo de fronteira, na realidade, leva em conta um outro critério, um critério de interação. Vamos falar primeiro das esboçadas. Essa espécie de fronteira esboçada, ela não existe mais no mundo. Até pela estrutura, pela organização, pela tecnologia que a gente utiliza hoje, não faz mais sentido essa fronteira esboçada. Mas ela existiu historicamente no Tratado de Tordesilhas. Como é que funcionou o Tratado de Tordesilhas? Eles tinham uma noção de que deveria ter terra nessa parte do globo, né? Eles tinham a noção que existiriam terras a serem divididas. E o que é que eles fizeram? Olha, vamos levar em conta tantas milhas, 500 milhas a oeste desse tratado vai ser de Portugal. A oeste desse local vai ser de Portugal. Depois disso vai ser da Espanha. Então, assim, eles não tinham uma certeza do que eles estavam dividindo. Tinham uma noção. E aí eles fizeram uma divisão de algo que eles não tinham uma certeza. Isso é o que a gente chama de fronteira esboçada. A fronteira esboçada, portanto, é aquela fronteira construída sem uma certeza da divisão, sem uma exata medida do que se está sendo dividido. Portanto, ela é mais por... a gente fala sobre ela mais por registro histórico mesmo, que atualmente não existe, não tem-se uma possibilidade de se falar de uma fronteira esboçada. Mas do ponto de vista da interação social é que a gente fala de fronteiras vivas e mortas. Fronteiras vivas são aquelas em locais que há um intenso trânsito de pessoas e que as pessoas sabem bem onde começam o estado, onde conhecem as suas localidades e são locais quando há uma intensa movimentação social. Então imagina aquela fronteira do Brasil-Paraguai, no Paraná, onde atravessa-se a ponte da amizade, de um lado do Brasil, de um lado do Paraguai, onde há um intenso tráfego de pessoas, onde aquelas pessoas caminham, passam por lá, onde realizam negócios. Isso é uma fronteira viva. Já fronteiras mortas são aquelas onde
nem sempre os limites são conhecidos, onde não há conhecidos pelas pessoas da localidade e onde não há uma intensa movimentação de pessoas. Imagina as fronteiras do Brasil com Colômbia, com Bolívia, com Peru, pela floresta amazônica. Então, tribos indígenas transitam de um lado do outro, às vezes, sem sequer ter noção que está num local ou no outro. E não tem uma intensa movimentação de pessoas. Então seria essa a ideia de fronteiras vivas e fronteiras mortas. Agora a gente vai falar de modos de aquisição de território. Como é que a gente pode falar em um Estado adquirir território? Como é que o Estado adquire o seu território, amplia seu território? Aí a gente está falando de modos de ocupação de território, de aquisição de território. O primeiro modo de aquisição de território é a ocupação. Essa ocupação foi a forma de aquisição de território utilizado pelos europeus nos seus processos colonialistas. Os europeus chegaram no continente americano, né, norte, centro e sul da América, e simplesmente os europeus eles ocuparam todos os territórios, dividiram, esboçaram mapas e disseram: isso é nosso. A ocupação ela parte de uma coisa sem dono, res nullius. Res nullius significa coisa, um bem sem dono. Simplesmente você pega um território que não tem dono, abandonado, e o ocupa. Essa ocupação é muito complicada porque os europeus justificaram a ocupação alegando que os indígenas, né, os nativos do continente americano, eles eram pessoas sem nenhum tipo de cultura, eram pessoas silvícolas, ou seja, como se fossem animais, que não tinham noção de propriedade, não tinham organização de organização social, de Estado. Só que a gente sabe que isso é uma inverdade, né? Não foi bem assim, isso foi o que eles argumentaram, mas a gente sabe que aqui existiam sociedades diversas, muitas sociedades evoluídas, grandes estados, como os astecas, os incas, os maias, e que foram dizimados pelos europeus. Então, essa forma de aquisição de território, ocupação, primeiro, não existe território sem dono no mundo, e os territórios que são sem donos, como a Antártica, né, o Polo Sul, existe um tratado internacional que regulamenta a utilização daquele território, então não existe território sem dono, resumindo. E segundo, né, essa argumentação que eles utilizaram, os europeus utilizaram para colonizar o continente da América, encontra diversas falhas, é recheado de inverdades, porém foram mantras que eles defenderam durante muito tempo. Segunda forma de ocupação, de aquisição, de território, acessão. Acessão significa acréscimo. Acréscimo de território. É o território que cresce, que aumenta. Como assim, né? A acessão ela pode ser natural ou a acessão ela pode ser artificial. O que é uma acessão natural? A acessão natural é quando por algum fenômeno da natureza o território ele cresce, o território do estado cresce. Estranho, né? Aluvião e avulsão. Aluvião é uma espécie de acessão natural, lenta e gradual. O território gradualmente, de forma lenta, por algum evento, vai crescendo, vai aumentando. Já a avulsão é um evento repentino e violento. Deixa eu dar um exemplo de avulsão. Exemplo de avulsão. Imagine um estado que seja uma ilha, e tem um grande vulcão, e esse vulcão ele passa por uma grande erupção, e aquela erupção ela acaba jogando grande quantidade de material vulcânico em direção ao mar, e aquilo vai solidificando e vai aumentando, vai crescendo o território daquele estado. Isso acontece de uma forma violenta, repentina. O vulcão explodiu. Em poucos dias, em poucas horas, as lavas chegaram, a lava chegou no mar e ali se solidificou e houve um aumento, um ganho de território. Então isso seria a avulsão. E a acessão artificial é quando o ser humano é quem cria, é quem constrói território do estado. Eu vou aqui avançar um pouco nos slides só para mostrar duas imagens para vocês
que mostram exemplos de aluvião, desse surgimento lento e gradual de território, desse aumento de território lento e gradual e artificial. Depois eu retorno para concluir as outras formas de aquisição de território. Olha aí, o primeiro exemplo, Mar de Aral, entre Cazaquistão e Uzbequistão. Essas duas fotos aí, elas representam uma evolução de mais ou menos 30 a 40 anos do que aconteceu com essa região. No mapa esquerdo, aí está o Mar de Aral, que é uma grande lagoa de água salgada, grande lagoa, gigantesca lagoa, com algumas centenas de quilômetros de extensão, que em virtude, né, da interferência humana, acabou drenando sua água, perdendo sua água, e hoje em dia, nesse mapa à direita, você vê o que é que sobrou. Essa parte aí mais branca, né, esbranquiçada aí, é um deserto de sal atualmente. E o que é que aconteceu, Júnior, para que de forma lenta e gradual, durante 30, 40, 50 anos, esse mar, esse grande lago, esse gigantesco lago secar? Esse lago, chamado Mar de Aral, era alimentado por alguns rios que vinham aí da Ásia. Essa é uma região entre Europa e Ásia, região da Ásia. Então, essa área, esse lago, era alimentado por alguns rios. Só que esses rios, eles começaram, pela política da União Soviética, a serem desviados para a construção de barragens, para a irrigação de lavouras. E com isso, foi reduzindo drasticamente o fluxo de água para chegar ao rio. De repente, a redução foi tão grande para chegar ao lago. De repente, a redução dos rios foi tão intensa que a água foi chegando muito pouco para o Mar de Aral. De repente, o Mar de Aral, onde se realizava uma grande pesca, uma intensa pesca, foi secando e aquilo acabou praticamente sendo destruído, esse lago. Você vê hoje que tem pequenos pedaços aí com água, resquícios do que já foi. Houve um acréscimo, um aumento de território físico, de solo. Isso é uma forma, né, de acessão natural que a gente estava falando nessa modalidade lenta e gradual. E segundo exemplo, os Emirados Árabes, aí, a mágica da engenharia construída pelos Emirados Árabes. Olha que coisa fantástica, que coisa interessante. Os Emirados Árabes começaram a investir lá na região de Dubai na criação de ilhas artificiais para atrair ainda mais o turismo para aquela região, gerar riquezas. E aí eles, com tecnologia, retirando terra da plataforma continental, do solo do mar, eles lançando terras, lançando pedras, eles construíram essas duas ilhas que vocês veem aí no mapa. A ilha mais abaixo, a Palm Jumeirah, que tem formato de folha de palmeira, né, onde tem um grande hotel, onde tem uma estrutura hoteleira, uma estrutura turística muito grande. E do outro lado, essa outra ilha, que é a ilha do Mapa Mundi, que vocês veem aí que diversas ilhas elas foram criadas construindo os estados, né? Você vê a América do Sul, América do Norte, África, Ásia, Europa, e tudo isso território que foi acrescido ao território dos Emirados Árabes, obviamente, e feito artificialmente pelo ser humano. Outras situações de acessão artificial que a gente pode citar, de forma mais prática, diríamos assim, do que algo tão mirabolante quanto isso aí, quanto essas ilhas, a gente pode citar a construção dos diques, que acontece, por exemplo, na Holanda. Eles criam diques porque o território deles é um território abaixo do nível do mar. Então eles foram criando diques para separar o mar do território e avançando um pouco para o mar. Aqui mesmo no Ceará, o aterro da Praia de Iracema, que deu uma crescidinha do território ali em direção ao mar, que é uma forma também de acessão natural. Retornando aqui para os demais modos de aquisição de território, a gente vai falar da cessão, prescrição aquisitiva, conquista e anexação. O que é a cessão? Começando pela cessão. A cessão vem de negociar, de ceder, de transferir. Isso hoje em dia não é algo comum e não é algo que a gente possa
no nosso atual contexto do direito internacional, compreender a sua aplicação. Mas isso já foi utilizado diversas vezes e bastante pelos estados do mundo. O Brasil também, por exemplo. O Brasil já cedeu, trocou territórios com a Argentina, na região sul do Brasil. O Brasil cedeu parte do seu território e recebeu outra. Houve uma troca, uma permuta de territórios. Isso é uma cessão, né? O Brasil também fez uma negociação pelo Acre, como vocês sabem historicamente, uma negociação pelo Acre com a Bolívia. O Brasil comprou, entre aspas, a Bolívia, né, o Acre da Bolívia. O que é que o Brasil fez? O Brasil, além de... Foi uma negociação complexa, onde o Brasil recebeu a região do Acre. Para isso, o Brasil assumiu o compromisso de construir uma ferrovia que ligasse a Bolívia até o Oceano Atlântico, que não foi concluída. O Brasil assumiu o compromisso também, obviamente, de pagar uma quantia, que foi pago. O Brasil cedeu pequenas localidades ao território da Bolívia, então houve toda uma negociação, isso é a cessão. A história dos Estados Unidos ela é bem interessante também, porque os Estados Unidos teve uma política de expansão territorial muito forte, e a gente consegue enxergar algumas modalidades dessa aí na época da marcha para o oeste dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, conquistaram um território, né, atualmente chamado Louisiana, a partir de uma cessão feita com os franceses. Aquela área da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, é uma área que era francesa, colônia francesa, e os americanos compraram aquele território e pagaram muito bem pela França. Da mesma forma aconteceu com a região da Califórnia. A Califórnia era uma colônia espanhola e os Estados Unidos compraram aquela região da Espanha. O Texas também era uma região, Texas, Novo México, era uma região do México. E os Estados Unidos não compraram no México, né? Simplesmente tomaram à força através de uma guerra, né? E realizaram uma conquista, a bem da verdade. Mas enfim, outro negócio que os Estados Unidos fez, a compra, né? A cessão que foi feita da região do Alasca, né? Em relação à Rússia, então pagou dinheiro também pelo Alasca, que era dos russos, e o Alasca é mais um estado norte-americano, né? Então é bem visível essa questão da cessão na história mundial, apesar de, como eu ter dito para vocês, essas negociações, compra, troca de território, hoje em dia não é mais algo bem visto pela sociedade internacional. Uso capião, prescrição aquisitiva. O que é o uso capião? De uma forma bem resumida, só para a gente compreender aqui, que esse é o nosso intuito. O uso capião é uma forma especial, uma forma diferenciada de você adquirir território. Como é que funciona? Você, se tiver numa posse, que a gente chama com animus domini, o que é isso? Com a intenção de ser dono, uma posse pacífica, ou seja, não foi contestada por ninguém, pública, não é escondida, as pessoas sabem que você está lá, e uma posse com um bom tempo, né, com longos anos, você pode se tornar o proprietário daquele imóvel, o proprietário daquele bem. Eu não vou adentrar aqui nas regras do uso capião, porque existem diversas regras, diversas modalidades no Brasil. A gente tem a modalidade, por exemplo, o uso capião extraordinário, que exige uma determinada quantidade de anos, 10 anos, uso capião ordinário, que já exige um outro prazo, uso capião especial urbano, uso capião especial rural, uso capião, enfim, pelo abandono do lar. Existem diversas modalidades de uso capião e que não vem ao caso a gente discutir aqui quais são os requisitos. Mas o que a gente tem que perceber é o seguinte: o que é o uso capião? Uma pessoa, de modo justo, de modo pacífico, não é uma pessoa que invadiu com violência de forma clandestina, escondida, ou abusando da confiança de uma pessoa. Não, uma pessoa que de modo justo chegou à posse daquele bem, e uma posse com intenção de dono. E lá naquela posse com intenção de dono, elas reuniram os requisitos para se tornar proprietário. Uso capião, é estranho você falar em uso capião de territórios internacionais. Como assim um Estado fazer uso capião do território de outro? Mas acontece e já aconteceu.
Vou dar só um exemplo, né, mais rápido, que gerou uma guerra até famosa também aqui na América do Sul, que foi a Guerra das Malvinas. As Ilhas das Malvinas, ou Falkland Island, né, Ilhas Falkland, são um conjunto de ilhas situados próximo ao litoral sul da Argentina. Essas ilhas, elas fazem, ou faziam, melhor dizendo, parte do território da Argentina. Só que a Argentina não tinha uma ocupação daquele local durante muito tempo. Então, durante muito tempo, eram ilhas que estavam ficavam próximos ao litoral argentino, mas meio que eram abandonadas. Não tinha nada construído pela Argentina, ninguém argentino lá utilizando aquela ilha. De repente, ingleses começaram a ocupar aquela ilha e começaram a construir casas, construir igrejas, construir hospitais, começaram a estruturar aquelas ilhas e viver naquelas ilhas. Inclusive mudaram o nome e começaram a chamar de Ilhas Falkland. Os argentinos então se incomodaram. Poxa, aquelas ilhas são nossas, vamos buscá-las de volta. No final da década de 70, então, início de 80, eles se armaram, ditadura militar na Argentina. Enfim, por diversos fatores políticos, que não vem ao caso a gente discutir agora, eles decidiram reivindicar as ilhas e iniciaram uma guerra. Só que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, conseguiu reagir e, alguns meses depois do início da batalha, eles venceram os argentinos, expulsando definitivamente a ameaça argentina daquele local. Aquilo é um caso, um exemplo de uso capião. Por quê? Os ingleses chegaram àquelas ilhas que estavam abandonadas. Não é que não tinha dono, os argentinos, mas estavam abandonadas. Chegaram, se fixaram lá, não sofreram nenhuma reprimenda, o dono não chegou, ei, saia daqui, não, em nenhum momento, só anos e anos depois. Eles passaram décadas, construíram, ocuparam de forma pública, pacífica, duradoura, e aí depois tiveram a propriedade daquelas ilhas reconhecida em seu favor. Um exemplo de uso capião. O Brasil já perdeu algumas áreas no norte também, pequenas áreas na região norte do Brasil, para os ingleses também através da uso capião. Olha que coisa interessante, né? Então não é uma novidade os ingleses fazerem isso. Por fim, conquista e anexação. Todas essas duas formas, elas são completamente execradas, são completamente mal vistas pela sociedade internacional hoje em dia, porque elas advêm de processos de guerra, processos violentos. O que é a conquista? A conquista é um Estado vence outro numa guerra e toma o seu território. Foi o que aconteceu, por exemplo, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Os Estados guerrearam, os Estados venceram a guerra e saíram retirando territórios um do outro, por exemplo, né? Então, isso é a conquista. Quando um Estado vence uma guerra e toma territórios do outro. Foi um dos motivos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O que é anexação? Anexação, gente, é exatamente o caso da região da Crimeia. O que é que aconteceu? Houve um processo violento de desligamento da Crimeia, da Ucrânia. Então, a Crimeia é território da Ucrânia. Por um processo ilegal, por um processo violento, aquela região da Crimeia, com o apoio da Rússia, se desligou da Ucrânia. E depois foi anexado pela Rússia. Entrou no território russo, foi incorporado a outro. Isso é anexação. A anexação também é proibida atualmente pela sociedade internacional. Por isso que, conforme vocês fizeram pesquisas anteriormente, por isso que a Rússia sofreu e sofre sanções em virtude de ter anexado esse território, porque isso é ilegal do ponto de vista do direito internacional. Ok? Para a gente encerrar essa temática de território, a gente vai só falar da relação jurídica que se estabelece entre Estado e território. Então, assim, alguns estudiosos tentaram explicar qual a natureza jurídica da relação que se estabelece entre o Estado e seu território. Então, 3 ideias, 3 teorias sobre a temática. A primeira teoria, teoria do domínio. Essa teoria do domínio diz o seguinte: pense como aconteceu na Idade Média. O que é que acontecia na Idade Média? O senhor feudal
era dono do território, era dono do feudo. Por ele ser dono do feudo, do território, era por isso que ele exercia o seu poder. A teoria do domínio diz a mesma coisa em relação aos estados. O Brasil exerce o seu poder sobre o território brasileiro porque ele é dono do território brasileiro. Essa teoria, à primeira vista, faz sentido. Mas duas situações elas causam um certo incômodo. Primeiro, e a propriedade particular? Se a gente parar para pensar dessa forma, a gente tem que dar amplos poderes às propriedades particulares. Como assim? Se eu sou dono da minha casa, eu sou dono da minha casa. Então aqui dentro da minha casa não se aplica a lei do Estado brasileiro. Então, se eu quiser dentro da minha casa traficar drogas, eu posso. Se eu quiser dentro da minha casa matar pessoas, eu posso. Claro que tudo isso é absurdo. Absurdo. Não faz sentido. Porque a minha casa é minha casa, não é do Estado. Então, poxa, não faz muito sentido não. Né? Então, nem todos os locais é propriamente do Estado. O território do Brasil é do Brasil, tudo bem. Mas existem diversas propriedades dentro do Brasil e nem por isso essas propriedades sendo privadas deixa de se aplicar a lei brasileira. A lei brasileira é aplicada dentro da minha casa, claro, dentro da sua casa, dentro de uma empresa, dentro de uma fazenda particular. Então, é uma crítica que se faz. E segundo, como é que se explica as extraterritorialidades? Como é que eu explico a aplicação da lei brasileira num navio privado que está no mar internacional? Se aquele navio privado não é navio brasileiro, não é propriedade do Estado brasileiro, é propriedade privado. Por que é que eu aplico a lei brasileira lá? Então, essa teoria ela encontra essas críticas que passam a questionar realmente se ela está correta ou não. Não é uma teoria atualmente muito bem aceita. A teoria do império de George Jelinek, ela diz o seguinte: o Estado brasileiro não exerce poder sobre o território brasileiro, mas sim sobre as pessoas que estão no território brasileiro. Então, exerce poder sobre o povo brasileiro que está no território brasileiro. Essa teoria também ela sofre críticas porque se faz a seguinte indagação. Primeiro, certo, e nos territórios desabitados? Territórios que fazem parte do território brasileiro, mas são territórios desabitados. O Brasil não tem direito nenhum sobre aquilo? Ou qualquer um pode adentrar? Enfim, como é que fica essa situação? E segundo, como é que é possível haver cessões entre territórios? Como é que eu posso pegar um território habitado por brasileiros e ceder aquilo para outro? E como é que funciona isso? Então, essa teoria ela também acaba sendo desacreditada. A ideia majoritária hoje em dia, que a maioria dos estudiosos acredita, é que, na realidade, há uma relação sui generis entre o Estado e seu território. O Estado ele não é meramente o dono do território, e muito menos ele exerce poder apenas sobre as pessoas. Ele exerce poder sobre as pessoas e sobre o território. O território, na realidade, não é uma mera propriedade. O território é parte integrante do próprio Estado. Não existe Estado sem território. Então, na realidade, quando a gente fala em Estado, a gente tem que sempre compreender a união dos três elementos. Povo sobre um território com um governo soberano. Se faltar um deles, ali não configura-se o Estado. Portanto, a teoria aceita dessa relação entre Estado e território é a teoria da relação sui generis, onde o Estado exerce sim poder sobre o seu território, exerce sim poder sobre as pessoas, porque o Estado faz parte do conceito, o território faz parte do conceito do próprio Estado. Então é isso. Com isso a gente encerra essa temática de território e no próximo momento a gente já vai iniciar também o estudo da soberania, ok? Então é isso, gente. Um forte abraço e até já.